gente, tudo beleza? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Nicole e eu tenho 16 anos. E eu sou uma colecionadora de gibis. Mais especificamente, eu coleciono gibis da Turma da Mônica jovem e da Turma da Mônica de quando eles eram crianças. E a minha história com a coleção de gibis começou assim. Quando eu tinha lá para uns 5, 6 ou 7 anos, não lembro exatamente quando, a minha mãe começou a assinar os gibis da Turma da Mônica e eles vinham em pacotinhos pelo correio. Vinham uns pacotinhos azuis e tinha mais ou menos uns 5 gibis. No começo eram Cebolinha, Mônica, Ali, Cascão e Chico Bento. Aí depois de um tempo começaram a lançar gibi do Ronaldinho Gaúcho. Não sei porquê, mas começaram, né? Enfim, eu nem sabia ler direito e eu já comecei a ver as imagens e tentar ler os quadrinhos da Turma da Mônica. E eu era muito apaixonada, eu era muito fascinada pela Turma da Mônica. Eu gostava demais, gente, vocês não têm noção. E sempre que chegava um pacotinho novo, eu queria engolir todos os gibis de uma vez só. Sempre que chegava o pacotinho, todo mês, você podia me esquecer enquanto eu não terminasse os gibis. E não tô nem exagerando. Era assim mesmo. O máximo que eu fazia era jantar. Aí então depois eu pegava o pacotinho, ia pro meu quarto e acontecia exatamente assim. Eu desembrulhava o pacotinho, né? E eu separava os gibis por ordem de gosto. Eu tinha os personagens que eu mais gostava e os personagens que eu gostava, mas não tanto quanto os outros. Aí eu separava assim, esses 3 aqui são os que eu mais gosto. Esses 3 aqui são os que eu menos gosto. Aí eu fazia, sabe o quê? Eu pegava e começava a ler pelos personagens que eu não gostava tanto. Porque desde pequena eu tenho um negócio que assim, eu sempre fazia as coisas que eu não gostava primeiro. Por exemplo, ler os gibis, né, que eu não gostava primeiro. E depois eu lia os que eu gostava, porque na minha mente funciona assim. Eu tenho que ler os que eu mais gosto por último, porque daí eu aproveito mais a história. E isso continua até hoje, né? Claro que não mais nos gibis, porque eu já não leio mais Turma da Mônica quando eles são pequenos. Eu leio só Turma da Mônica jovem. Mas até hoje isso tá presente em mim, por exemplo, em quando eu vou comer um bolo. Sabe aquele bolo de limão que tem cobertura de leite condensado com limão? Então, eu sempre como a massa do bolo primeiro e deixo a cobertura pro final. Porque eu acho a cobertura a parte mais gostosa do bolo. Então eu tenho que aproveitar a parte mais gostosa. Aí eu como a parte que não é tão boa como primeiro e eu deixo a parte mais gostosa pro final. Enfim, voltando pro gibi da Turma da Mônica, né? Quando eu terminava de ler os gibis, aí sim eu poderia fazer o que eu quisesse. Aí sim eu fazia lição, aí eu, sei lá, brincava ou coisa assim. Mas enquanto eu não terminasse de ler todos os gibis, eu não fazia nada. Você esquece que Nicole existe quando o pacotinho de gibis chega. Era assim quando eu era pequena. E a Tainá, a minha prima, ela também lia os gibis comigo. Porque quando ela estivesse em casa, né, e chegava o pacotinho de gibis, se ela não lesse os gibis também, ela seria esquecida pela Nicole. Você não brincava com Nicole até que ela terminasse de ler. Então a minha prima também lia comigo. Só que desde pequena a minha prima sempre demorou mais do que eu pra ler os gibis. Então tinha vezes que eu terminava de ler e ela ainda tava na metade, entendeu? A gente dividia os gibis, eu vou ler esses 3 primeiro, daí depois eu leio os 3 que você tá lendo. Só que eu sempre terminava antes que ela. Isso até hoje na Turma da Mônica Jovem, porque ela demora muito pra ler. E eu leio um gibi da Turma da Mônica Jovem em 15 minutos. Inteirinho, entendendo a história. E lembrando detalhes da história. Acontece, né? Por que eu tô conseguindo mão? Então, eu sempre amei os gibis da Turma da Mônica. E nos gibis da Turma da Mônica, quando eles são pequenos, tem uma seção em que os fãs mandam mensagens e elogios e comentáriozinhos pra equipe por e-mail, né, a equipe do Maurício de Souza, e eles escolhem todo mês algumas mensagenzinhas e fotos das crianças pra colocar nos gibis, que é essa seção aqui, tá vendo? Então, meu sonho de pequena era aparecer na seção da Turma da Mônica, nos gibis. Aí eu mandei um e-mailzinho, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos.
E eu tinha mandado uma fotinha minha, escrevi, né, e tal, e mandei. Por muito tempo, por muitos anos, eu fiquei esperando, olhando as páginas que sempre aparecem essas mensagenzinhas em todos os gibis, pra ver se a minha carinha aparecia lá. Mas nunca aparecia. Até que então, no gibi, eu acho que o nome dele é Coelhadas Espaciais, tem o astronauta na capa, tem a Mônica e o Cebola, eles estão, acho que em Marte, não sei. É uma capa meio vermelha. Se eu conseguir achar na internet, eu coloco a fotinha aqui pra vocês. Até que nesse gibi, nessa edição, nesse mês tão glorioso, tão lindo, eu abri a seção de mensagens dos fãs. A minha carinha estava lá. A minha foto estava lá. Ai, que felicidade. Imagina uma criança feliz. Era eu naquele momento. A minha carinha estava no gibi que eu mais gostava. Era no gibi da Mônica ainda. Uma das personagens que eu mais gostava. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu tava me sentindo a famosa, porque eu apareci no gibi. Claro que era, alguns anos depois, então a foto tava meio antiga. Mas era eu, né? Eu tava me gabando. Eu apareci no gibi da Turma da Mônica, gente. E também tinha um negócio chamado Máquina de Quadrinhos da Turma da Mônica. Não sei se vocês conhecem. A sigla é MQTM. Já acabou, o site já saiu do ar, mas esse site era um site em que você criava quadrinhos e tirinhas da Turma da Mônica e publicava para as pessoas verem. E eu era muito apaixonada também por esse site, porque eu era apaixonada pela Turma da Mônica. E eu poderia fazer as minhas próprias tirinhas com a Turma da Mônica, então a minha felicidade era esse site. E eu vou me gabar um pouquinho pra vocês agora, eu era famosa na máquina de quadrinhos. Eu era sim. Sabe por quê? Porque eu comecei a divulgar uma tirinha minha que eu tinha feito sobre o Cascão, que era ele, a casa dele pegou no fogo, aí a mãe dele falou pra ele jogar um balde d'água pro fogo apagar, e ele falou que podia deixar o fogo daquele jeito mesmo, porque o Cascão, como vocês sabem, não gosta de água, não é mesmo? E eu divulguei essa tirinha em todas as tirinhas que eu fui fazer comentário. Aí a minha tirinha apareceu na página principal, eu fiquei muito feliz. Eu estava agora famosa. Agora eu tinha muitos fãs. E eu não precisei fazer muito esforço para minhas tirinhas irem para a página inicial depois. Nossa, eu fiquei muito feliz, gente. Quem aqui participou da máquina de quadrinho da Turma da Mônica sabe a felicidade que é ter um quadrinho na página inicial. Ou não, né? Se o seu nunca apareceu. Enfim, se você participou da máquina de quadrinhos também, vem cá, me abraça. Era muito feliz até acabar. Coisa triste, gente. Ó, essa aqui é uma amostrinha da minha coleção. Eu tenho tantos gibis que dá pra fazer uns 3 tapetes na sala. E eu não tô nem brincando, porque eu já fiz isso. Eu já fiz um tapete na minha sala. Inteirinho de gibis, só da Turma da Mônica de quando eles eram pequenininhos. E se eu achar foto, eu coloco aqui pra vocês. Vai ficar passandinho as fotos aqui. As fotos aqui. As fotos aqui. Eu fiz junto com a Tainá o tapete. E eu preciso fazer de novo esse tapete pra atualizar, né? Porque agora dá pra fazer um tapete da Turma da Mônica jovem também. Eu tenho muito de gibi, gente. Vocês não têm noção. Tem umas 3 caixas lotadas de gibi da Turma da Mônica de quando eles eram pequenininhos, né? E lá em casa, lá em Sorocaba, tem alguns gibis da Turma da Mônica jovem que eu levei pra lá, as edições que eu mais gosto, porque às vezes eu leio e tal. Então eu deixei lá. Mas se você, meu caro espectador, amiguinho do coração, se você também gosta da Turma da Mônica jovem, como eu, se você também gostava da Turma da Mônica pequena, como eu, vem cá, me abraça. Tamo junto nessa, porque eu sou fascinada pelos gibis. Sou mesmo. Eu me envolvo nas historinhas desde que eu era pequena. Eu sempre conversei com os gibis, sempre me interagi com tanto gibi, quanto série, quanto programa de TV, quanto filme e histórias de livros. Isso irrita minha mãe, mas eu sou assim. Mãe, não tem como mudar. Sua filha é meio louca. Ela fala com os gibis, ela fala com a TV, ela fala com as séries, ela fala com os filmes. E isso nunca vai mudar, tá bom? Mas eu te amo, não se irrite comigo, mãe. Porque eu sou assim, tá bom? Te amo. Voltando. Se você gosta também, tamo junto. É nóis. Porque eu amo gibi. Amo gibi, amo muito. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha partezinha de história da vida, né?
que agora vocês sabem que eu sou uma louca colecionadora por gibis, que eu já fiz um tapete com gibis e que eu sempre lia primeiro os gibis que eu não gostava e que eu como a cobertura por último no bolo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E eu vou contar pra vocês um negócio também que eu pensei em outro tema de vídeo que envolve os gibis, mas isso fica pra outra hora, porque senão o vídeo aqui fica muito longo. Já está longo, na verdade, e iria ficar mais longo ainda. Então, esperem pelos próximos vídeos. E então, é isso, pessoal. Obrigada por tudo e até a próxima. Tchau, falou. Gente, eu tenho tanto gibi, mas tanto gibi, que eu chuto que no mínimo dá pra fazer uns 2 tapetes pra minha sala com a coleção de gibis que eu tenho. Porque agora juntos da Turma da Mônica já vem com um dos outros e, ô louco, dá pra fazer 2 quartos assim, em cheio de gibi. É muito gibi, gente do céu. Eu tenho muitos. Eu tenho muitos gibi. Essa aqui é só uma parte. Aqui é só o da Turma da Mônica Jovem. Se você também gosta dos gibis da Turma da Mônica, se você também é fã, como eu, tamo junto. Dá um abraço. Não vou chegar perto da câmera porque tem muito gibi no meu colo, mas sinta-se abraçado. Tá bom?